Fala, meus queridos, tudo bom? Estamos aqui para a nossa aula de número 65 de Física. Estamos encerrando aí as aulas. Depois dessa voltam só mais duas, só para nós dar uma pincelada aí nesse assunto de quântica, de moderna, né, e tudo. Nós vamos falar hoje, então, tá ali, ó, sobre quântica. Não vamos utilizar o quadro hoje, fechou? Então, objetivos da nossa aula: compreender o que é física quântica, o que são os átomos e suas partículas subatômicas. O que é física quântica? Veja comigo. A física quântica, também conhecida como mecânica quântica, é uma grande área de estudo que se dedica em analisar e descrever o comportamento dos sistemas físicos e de dimensões reduzidas, próximos dos tamanhos de moléculas, átomos e partículas subatômicas. Então, de forma simplificada, física quântica, mecânica quântica, é o estudo das menores partículas possíveis, ou de sistemas físicos que nós conhecemos que têm tamanho reduzido, próximos a tamanho de partículas. Tá? Então a física quântica ela vai, já diz quântico, né? Quantidade. Ela vai tentar desvendar a teoria, tudo que diz respeito a partículas, a coisas pequenas, a sistemas pequenos, reduzidos. Fechou? Então, para nós darmos início à quântica, né? E isso que eu vou explicar aqui, se você já achar muita coisa, não é nada do que é quântica. Quântica é uma área muito grande e muito abrangida. O que eu vou explicar aqui para vocês é o básico do básico e a maioria já sabe, tá? Só algumas coisinhas novas ali. O que é o átomo, então? O átomo é a unidade básica de construção da matéria, né? Tudo é formado por átomo, né? Átomo, se junta, forma elemento químico, elemento com elemento, daí já é um pouquinho mais de química, né? Mas o átomo ele forma tudo que for matéria. O que é matéria? Tudo que tem massa, volume e ocupa lugar no espaço. Se tem isso, é matéria. E o átomo forma tudo. Matéria. Fechou? Sua estrutura possui um núcleo, né? Onde ficam prótons e nêutrons. E uma ampla região em torno dele, construída por elétrons, né? Que é a nuvem eletrônica. Evolução dos modelos atômicos, que são teorias que tentam explicar o funcionamento da matéria, né? Então, isso nós vimos lá em Química, né? No canal, lá no comecinho, modelos atômicos de Thomson, de Bohr, de Rutherford, de Dalton, né? Vimos como que foi evoluindo a teoria e a construção dos átomos, né? Até chegar ao que é o que nós conhecemos hoje. Qual que é o átomo que nós conhecemos hoje? Tá aqui, ó. Você tem um núcleo, você tem a eletrosfera. Aqui no núcleo ficam a carga positiva, que é os prótons, e os nêutrons, que são sem carga. E aqui no redor ficam os elétrons. São distribuídos em camadas eletrônicas, né? Esse é o átomo que nós conhecemos hoje, né? O modelo de Rutherford Bohr. Então, olha lá. Partículas subatômicas hoje, sabemos que os átomos são formados por partículas subatômicas, né? Como prótons, nêutrons, elétrons, pósitrons, quarks, neutrinos e mesons. Nesse momento, nos interessam apenas as partículas fundamentais, as as partículas do átomo que são fundamentais, prótons, nêutrons e elétrons. O que é cada uma delas, então? Então, olha lá. Prótons são partículas carregadas positivamente e estão no núcleo do átomo, né? Um núcleo denso e maciço, lembra? É a representação artística de um átomo. Os prótons estão no núcleo. Então foi que eu falei, por exemplo, aqui é o que eu fiz. Os prótons estão aqui no meio, no núcleo, né? Que é a região mais pequena do átomo. Os nêutrons são partículas subatômicas também presentes no núcleo. São eletricamente neutros com massa aproximadamente igual à do próton, tá? Então, você já imagina, se o átomo você não consegue ver a olho nu, imagine as partículas subatômicas deles. Então, são bem pequenas. E daí, o elétron é uma das partículas constituintes do átomo, conhecida como partícula subatômica. Elétrons possuem carga elétrica negativa e estão localizadas na eletrosfera, região em torno do núcleo, né? Aqui, ó, eletrosfera ou nuvem, camada eletrônica que nós chamamos. Fechou? Então, aí já é o início para a quântica. Estudo de partículas pequenas, átomo, elétrons, subpartículas, né? Então temos ali até uma foto do átomo que nós conhecemos hoje, né? O núcleo lá com prótons e nêutrons, né? E ao redor temos os elétrons na eletrosfera, fechou? Mas e as outras? Essas são as fundamentais, mas existem outras? Então bora dar uma olhadinha. Pósitron. O que é um pósitron? É um elétron com carga positiva. Aí já começa a quântica. Ó, é estranho pensar nessa definição, uma vez que é normal os elétrons terem carga negativa. Mas, neste caso, as partículas são produzidas artificialmente, então através de processos em laboratórios,
experimentalmente, eles produzem um elétron em carga positiva. A formação de um próton acontece quando um próton do núcleo decai dentro de um nêutron e um elétron é carregado positivamente. Então o próton vai decair a sua radioatividade em um nêutron e o elétron, porventura, é carregado positivamente, né? Ele vai decair, vai perder carga e a carga dele passa por elétron. É o que acontece, mas isso em laboratórios, né? Temos os quarks, né? Provavelmente você já ouviu falar disso um pouquinho. Os quarks são, até o ponto em que sabemos, as partículas mais fundamentais que formam o núcleo. Então os quarks formam o núcleo do átomo. Toda a matéria sólida que a gente conhece é feita de 3 partículas, que são os quarks up e dom. O U é de up e o D é de dom. E o elétron, né? São os que nós conhecemos que formam a matéria e o átomo. O nêutron é feito de 2 quarks do tipo D e um quark do tipo U. Então ele o nêutron é formado por um quark up e por um quark dom. Beleza? Então temos o nêutron, né? Temos U e D. Um quark do up e um quark do tipo dom. Fechou? Passando aqui. Neutrino. O que é um neutrino? O neutrino é uma partícula subatômica muito pequena, sem carga elétrica, e que interage com outras partículas apenas por meio da gravidade de força nuclear fraca. Então, quando você tem no seu meio ambiente força da gravidade ou força nuclear fraca, o neutrino está lá reagindo com as outras partículas. Não se esqueça que é uma partícula subatômica e sem carga. É conhecido por suas características extremas. É extremamente leve, existe com enorme abundância e interage com matéria de forma extremamente débil. Beleza? Ou seja, eles não ligam muito, eles só ficam interagindo ali por interagir, por meio da força da gravidade ou de forças nucleares fracas, né? Se for uma forte, com certeza ele está sem carga, ele vai pegar carga e vai se transformar em outra partícula. Fechou? Ou ele vai parar de existir. Se for uma força nuclear extrema, que nem acontece em usinas nucleares, ele vai explodir e simplesmente não vai ter. Beleza? Não vai existir mais. Brilhões delas nos atravessam a cada segundo, vindas principalmente do Sol. Então o neutrino ele é sem carga, mas ele brilha bastante. E principalmente do Sol que ele vem, né? Ao contrário da luz do Sol, que podemos ver facilmente, os neutrinos são muitíssimos difíceis de detectar. Por mais que eles brilhem, é muito difícil de você detectar um neutrino. Ali eles tentaram fazer uma representação, né, de visível, mas claro que por telescópio ou por microscópicos, né? E daí, por fim, para nós encerrar, temos mais partículas subatômicas, além dos neutrinos, dos prótons e dos quarks, e das que nós conhecemos, prótons, elétrons e nêutrons, temos o méson. O mesão, é uma partícula subatômica, um hadrão, composta por um quark e um antiquark de carga de cor oposta, tá? Então, o méson é uma partícula subatômica de categoria hadrão, composta por um quark, que nós já vimos, né? Que pode ser up e dom, e por um antiquark de carga de cor oposta. Então, o que é um hadrão que apareceu ali? É o nome genérico de partículas elementares que interagem pela força forte com prótons, como prótons e nêutrons, conjuntamente chamadas de núcleons, pois são partículas que compõem os núcleos do átomos. Os átomos dividem-se em 2 tipos, baryons e mesons, tá? Então o meson é um tipo de hadrão e é composto por um quark e um antiquark de cor oposta. E daí nós temos o bárion. O bárion ou barião, que é a outra classe de hadrão, é uma partícula subatômica composta por 3 quarks. Bárions e mesons pertencem à família dos hadrons, que são partículas constituídas também por quarks, tá? Pode ser da forma up ou dom. No caso do meson, você tem o quark e um antiquark de carga de cor oposta, e já o meson é formada por 3 quarks, tá? Podendo ser 2 up ou 1 dom, ou 2 dons e 2 ou 1 dom e 2 ups, né? Vai aí depender da composição do bárion. Fechou? Então o bárion 3 quarks, meson 1 quark e um antiquark de cor oposta. Fechou? E daí o átomo, que a gente falou, são partículas que interagem pela força forte, como prótons e nêutrons, tá? Então geralmente eles reagem com partículas do núcleo atômico, né? Os núcleons, que são os prótons e os nêutrons. Fechou? Então, galera, o que nós vimos aí? Demos uma
uma pequena pincelada lá no início da quântica, né? Vimos o que é física quântica, que é o estudo das menores partículas e sistemas possíveis, e vimos um pouquinho aí sobre as partículas subatômicas, né? Além do que nós conhecemos, prótons, nêutrons e elétrons, vimos os mesons, os neutrinos, os pósitrons, os bárions, os hadrons, né? Temos várias mais ainda além desses, tá? Mais subatômicas ainda. A física quântica é uma parte difícil, precisa de muita inteligência, muito entendimento. Não é à toa que poucos entendem, né? Mas eu dei uma pequena pincelada aí para vocês verem o que é a quântica, que é o estudo das menores partículas possíveis. Só aí já é difícil. Você não vê a partícula. Então como que você vai saber como que ela reage, como que faz tudo? Só através de laboratório e microscópio. Então só por aí já é difícil. E as teorias são difíceis, né? Próxima aula. Vamos ver outra parte importante da quântica, que é o postulado de Planck, a constante de Planck. O que é isso, tá? Tentar dar uma explicada para vocês aí, dar o meu máximo. Eu falei, é uma parte muito avançada, muito difícil. Mas vou tentar explicar para vocês também, que nem eu fiz nesta parte. Até a próxima, galera!